Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Tudo bem? Hoje estamos aqui comemorando um domingo de Páscoa maravilhoso, que eu espero que Deus abençoe, já tenha dado um almoço gostoso em família, um momento em família, que Deus abençoe você e a sua vida, no nome de Jesus. E eu quero trazer uma mensagem aqui do Senhor Jesus para você. Amém? Vamos acompanhar? Essa mensagem está no capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 1, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, né? Ou seja, aqueles que não estavam crendo da forma que foi anunciado, eles estavam crendo em vão. Por que o apóstolo Paulo lhe fala isso? Porque existiam pessoas, grupos, né? Os fariseus, os saduceus, tinha várias linhas ali dentro do judaísmo que pregava de uma forma diferente, né? Eles receberam ali mandamentos de Moisés, então eles tinham ali rituais e esses grupos eles não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Então, esses novos crentes que aprendiam da cruz, da ressurreição de Cristo, eles tinham que permanecer nesse evangelho que foi pregado, anunciado pelos apóstolos, né, e não pelos costumes, né, judaicos. Tá certo? Então ele fala aqui: se vocês permanecerem naquilo que nós temos pregado, vocês não creram em vão, não estão nesse propósito em vão, né? Porque o que adiantaria você estar servindo a Deus, estar na casa de Deus sem crer, quer dizer, e ainda não está tendo fruto nenhum daquilo, certo? Então vamos continuando aqui. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, que ele está falando no tempo dele, tá bom? No tempo do apóstolo Paulo. Então, ou seja, desses 500 irmãos que viram o Senhor Jesus após a ressurreição, alguns ainda eram vivos, tá bom? Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu a mim como um abortivo, ou seja, por último, né? Versículo 9. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês têm crido, tá bom? Aqui ele vai falar um pouco sobre alguns que estão pregando de forma diferente, né? Que não há ressurreição de mortos, né? Os saduceus ali, eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Vamos continuar aqui no versículo 21, que diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, aqui ele está referindo-se a Adão, tá bom? Que é o pai, né? Foi o primeiro homem criado. E porque ele pecou, então logo que ele é pai de toda essa humanidade que aqui existe, né? Então o pecado dele passou para todos nós, né? Então, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que maravilha, né? Versículo 23 tem algo muito interessante aqui que eu vou enfatizar com vocês. Versículo 23 que diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto
a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, esse versículo 23 aqui, 1 Coríntios 15, 23, do que esse versículo está falando? Ele está falando do arrebatamento. Então, ou seja, Cristo, ele morreu, foi morte de cruz, ele ao terceiro dia ele ressuscita e recebe um novo corpo, certo? Um corpo que não é corruptível, um corpo que não morre mais. E aqui ele está falando a ordem, tá bom? Da ressurreição. Ou seja, versículo 23, mas cada um por sua ordem. Tá vendo aqui? Ele está falando que existe uma ordem, um caminho, certo? Cristo as primícias, vírgula. Depois os que são de Cristo, vírgula, na sua vinda. Ou seja, porque existem raízes de pensamentos, tá bom? Então, existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, né? Os pós-tribulacionistas são o quê? São aqueles que creem que não haverá o arrebatamento, né? Que Cristo vem para todos depois da tribulação. E existe a linha de pensamento dos pré-tribulacionistas, assim como eu, que cremos que Jesus primeiramente arrebata a sua igreja fiel, tá bom? E depois, juntamente com ela, ele virá buscar o restante, quer dizer, a vinda dele, né, que será para todos. Aonde está esse texto, Daniela? Eu não sabia sobre isso, eu nunca estudei a respeito disso. Então, quando Cristo ele ascende aos céus, porque ele ressuscita, aparece para Pedro, né, para Cefas e para os demais apóstolos, assim como para 500 pessoas, tá bom? E aí, antes dele subir ao céu, ele fala para os seus apóstolos, ele fala assim, da mesma forma que vocês, né, estão me vendo subir, eu voltarei, né? Ele é indagado pelos apóstolos, mas quando isso acontecerá, tal? E Jesus fala assim para eles, aquele dia, hora, ninguém sabe a não ser o Pai. Né? Mas vocês aprendam a entender os sinais, assim como quando vocês olham pro tempo e sabem se vai chover ou não. Então, que vocês aprendam a observar os sinais, tá bom? E aqui ele vai falar primeiro Cristo e as primícias, ou seja, quem são essas primícias? Essas primícias é a igreja fiel, tá bom? É um povo que está verdadeiramente servindo a Deus, porque tem muita gente brincando com o evangelho, tá bom, amigos? Tem muita gente que está falando assim, esse negócio de que Jesus está voltando, isso eu ouço desde quando eu era criança, minha avó já falava isso, e eles creem por causa disso que está longe, está distante, e muitos não levam a mensagem de Deus a sério, né? Estão brincando, estão fazendo o que querem das suas vidas, tá bom? E Jesus, essas primícias que irão ressuscitar, o que é primícia, certo? Primícias são aqueles primeiros frutos, tá bom? São os primeiros frutos. Então, ou seja, ele fala que aqui a ressurreição acontecerá. Cristo, as primícias, quer dizer, as primícias vão ressuscitar primeiro, tá bom? E depois os que são de Cristo na sua vinda também receberão esse corpo glorificado. Uma parte da igreja será arrebatada e terá o seu corpo transformado. Que coisa linda, né? Estará com o Senhor Jesus, né? Aguardaremos um período de tempo e realmente Jesus aparecerá nas nuvens para todos. Para isso ele ressuscitou, para mostrar que ele é o Rei, que ele é o Senhor, que ele tem o melhor para mim e para você. E ele falava comigo nessa palavra. Então, se você não creu em vão, né? O que é esse crer em vão? Crer diferente daquilo que os apóstolos pregaram, daquilo que os pastores hoje pregam, que é o quê? Que é a ressurreição de Cristo, que Jesus desceu do céu, se tornou homem, né? Pregou, fez a obra de Deus aqui na terra, né? Morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. Amém? Se alguém tem pregado de forma diferente, essa não é a forma certa de se crer e a pessoa está, de repente, perdendo o seu tempo, né? Está crendo em vão, porque não está crendo no que os apóstolos pregaram através da palavra, da mensagem que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, vamos ficar firmes nessa mensagem que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a ressurreição, é Ele que nós aguardamos, a sua vinda, né?
ou aqueles que vão ser levados às primícias de Deus, né? Que eu espero que você e eu estejamos, né? Amém? Precisamos estar com o nosso coração limpo, estar voltados ao Senhor Jesus, né? Fazendo a vontade dele. Essa é a prerrogativa para que nós estejamos enquadrados nessa primícia. Amém? Que você possa se dedicar a sua vida, a estar buscando, sendo cheio do Espírito Santo, né? Vale a pena esperar essa vinda maravilhosa do Senhor Jesus e a qualquer momento você escutar o toque da trombeta e a voz de arcanjo falando: vem, sobe para cá. Né? É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Mas aqueles que também ficarem, né? Aqueles que ficarem, eles ainda terão essa oportunidade, né? Da vinda de Cristo, ou seja, aqueles que entenderem esse propósito e se guardarem verdadeiramente e aguardarem verdadeiramente a volta do Senhor, mas que nós possamos estar aí entre as primícias, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família, que Deus abençoe grandemente o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.